Oi, oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Gente, é o seguinte, eu tô aqui para dizer a vocês que Deus quer o melhor para vocês. Deus cuida de vocês. Sempre, sempre, sempre repitam isso para vocês mesmos. Sabe por quê? Porque vai existir momentos na nossa vida que as situações vão estar difíceis. E se a gente não repetir para nós mesmos que Deus nos ama, que nós temos valor para Deus, a gente cai no fundo do poço. Quantas pessoas estão na depressão porque acreditam que não tem valor, que a vida delas não faz sentido, que não tem significado para nada? E Deus, gente, é aquele que dá significado às nossas vidas. De fato, sem Deus, a nossa vida não tem sentido. Nada faz sentido, nada tem significado. Mas com Deus nós podemos todas as coisas e tudo faz sentido com Ele sim. Então, sempre repita para você mesmo: Deus me ama, eu tenho valor, eu sou capaz, em Deus eu tudo posso. Por quê? Porque vai existir momentos em que o inimigo, as pessoas vão colocar na sua mente de que Deus não gosta de você, que você não é amado por Deus, que você é cheio de falhas, cheio de defeitos. Eu fui criada num lar onde eu ouvi muitas críticas, sabe? Eu ouvi muita coisa que me deixou para baixo, que afetou minha autoestima. E eu vejo que em Deus eu consigo restaurar a minha autoestima, sabe? A minha autoestima, a minha vida espiritual. Só em Deus. Por quê? Porque eu deveria ter recebido mais acolhimento, mais validação, mais amor, e eu não recebi na minha criação, sabe? E eu passei muito tempo da minha vida reclamando, culpando meus pais por isso. Eu não recebi amor, eu não recebi carinho, eu não recebi isso e aquilo e tal. Como se eu fosse uma criança ainda cobrando, sabe? Sendo que eu tenho 28 anos de idade. Já sou mãe, entendeu? Já tenho uma família. E mesmo assim eu me via cobrando dos meus pais que eles fossem de uma determinada forma comigo. E o que era isso? Era mágoa, ressentimento, problemas emocionais e, consequentemente, problemas espirituais, né, gente? Porque você acaba tendo problemas espirituais também por não estar bem resolvido emocionalmente. Então, sempre traga a memória para vocês que vocês têm valor e vocês são amados por Deus, sabe? Que tem alguém que ama vocês. Porque muitas das vezes, né, quando você não foi amado, não foi validado, você tem uma autoestima frágil, você acredita que você não tem valor, então você pensa: para que eu vou viver? Para que eu tô aqui se ninguém me valoriza? Se eu só recebo críticas, se eu só recebo, sabe? Muitas vezes você tá fazendo algo interessante e ninguém reconhece aquilo que você tá fazendo, sabe? Eu já fiz um vídeo aqui pro canal, em que eu dizia que você não tem que esperar a validação de ninguém, sabe? Não espere validação das pessoas, não espere que as pessoas aplaudam você, porque pode não vir. E se não vier, você vai ficar frustrado, você vai ficar para baixo, você vai desistir, entende? Então, uma coisa que eu sempre tento trazer para minha mente é que, embora eu não tenha recebido amor dos meus pais da forma como eu gostaria, né, da forma que fortalecesse minha autoestima, Deus me ama. Deus me quer bem. Deus tem planos e sonhos para minha vida. Deus tem realizações para cumprir na minha vida. Então, eu sou uma pessoa assim que eu tô buscando mudar a minha realidade, sabe? E eu sei que muita coisa que eu entendo sobre mim mesma, sobre o meu valor, sobre o meu amor próprio, veio da forma como eu fui criada, entendeu? Então, muito tempo da minha vida eu pensei que eu não tinha valor. Eu pensei que eu não era amada e que tanto faz eu estar no mundo ou não. Eu pensava: as pessoas, tipo, tanto faz se eu tô perto ou não, tanto faz para as pessoas, tipo, eu sou uma pessoa substituível, sabe? Eu pensava, tipo, assim. Sendo que hoje em dia eu tenho uma visão diferente, eu acho que as pessoas não são substituíveis. Porque, tipo, eu sou única porque eu tenho um DNA único, sabe? A minha identidade, o meu polegar que mostra a minha identidade, né, é único, sabe? Então, assim, mesmo que eu tivesse uma irmã gêmea, não seria a mesma coisa, sabe? A gente provavelmente teria um temperamento diferente, um gosto diferente para as coisas. Então, cada um é diferente, sabe? Cada um tem o seu valor para Deus, cada um tem o seu propósito, tem sua vocação, tem um dom que Deus dá, entendeu? Então, se você ainda não sabe qual é o dom que Deus te deu, pergunta ao Senhor: Deus, qual é o meu dom? O que é que o Senhor tem como propósito para mim nessa terra? Que eu acredito que Deus revela todas as coisas, tá? Então, quando você começa a buscar o Senhor, Ele vai te revelar qual é o seu propósito aqui na terra. Então, eu comecei a me ver como uma pessoa de valor, então eu comecei a repetir para mim mesma, várias e várias vezes: eu tenho valor, eu sou amada por Deus. Não importa o que as pessoas dizem de mim, importa o que Deus diz de mim. O que é que Deus está dizendo na sua palavra que eu sou? Está dizendo que eu sou mais rara do que rubis, que eu sou mais, tenho mais valor do que finas joias. A Bíblia diz, né, que a mulher virtuosa, ela tem mais valor do que finas joias. Então, nos dias que eu tô me sentindo para baixo, angustiada, eu tento me lembrar das palavras do Senhor. Eu tento me lembrar daquilo que Deus disse para mim. O que Deus disse que eu sou. Deus disse que eu sou amada, que eu tenho valor. E que, embora muitas pessoas não reconheçam o meu valor, o Senhor reconhece. E isso é o mais importante. Então, gente, entenda isso, sabe?
Entenda, Deus ama você. Deus tem o melhor para você. E a gente precisa acreditar nisso, gente, porque às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não acontecem na nossa vida justamente por isso, porque a gente não acredita, sabe? Às vezes a gente acredita que as coisas podem acontecer na vida de todo mundo, menos na nossa. Não, fulano vai prosperar, ó, porque fulano é esforçado, sabe? Deus é na vida de fulano e na minha, e na sua vida. Você acredita que Deus não é, que Deus não faz, que Deus não escuta orações? Não, na vida de fulano e ciclano, Deus escuta orações. Na minha vida, Deus não escuta orações. Escuta sim, escuta sim. Abra sua boca, fala com o Senhor, que no tempo certo Ele vai te responder. Às vezes a gente quer uma resposta assim de Deus de imediata, sendo que Deus tem às vezes o tempo dele para responder. Às vezes o não de Deus não é simplesmente um não, é um espere. É tenha calma, eu vou fazer, vai cumprir, vai acontecer, sabe? Mas vai acontecer no tempo certo. Gente, olha, Deus me deu meu filho no tempo certo, porque antigamente eu não tinha um pingo de maturidade. E se eu tivesse recebido meu filho numa fase que eu não tinha nenhum pingo de maturidade, coitado do meu filho, ia sofrer muito. Então, hoje em dia, eu tenho maturidade para saber as escolhas que eu tenho que fazer, para ser um bom exemplo de mãe para o meu filho, porque se fosse alguns anos atrás, eu não seria bom exemplo. Por quê? Porque eu tinha muitos hábitos ruins, muitos comportamentos disfuncionais que antes do meu filho vir, eu comecei uma imersão de autoconhecimento, sabe? Eu comecei a me questionar sobre muitos comportamentos, muitos erros, muitas falhas. Então, assim, se meu filho tivesse vindo no tempo errado, sabe? Coitado, ele realmente ia sofrer, porque eu ia passar muitos maus hábitos para ele, sabe? Muitos comportamentos disfuncionais para ele. Então, eu, como mãe, desejo ser um bom exemplo pro meu filho, né? Dou graças a Deus que ele veio no tempo certo. Então, assim, Deus sabe o que faz, gente. Deus sabe o que faz. Às vezes a gente tá angustiado por conta de algum problema, porque a gente queria a solução para aquela situação. Só que às vezes a gente tá naquela situação e a gente tem algo a aprender com aquilo, sabe? Deus, às vezes, nos coloca em situações complicadas pra gente aprender com alguma coisa. A gente tem que aprender com as situações que Deus nos coloca. Por que Deus permitiu passar por isso? Por essa humilhação? Alguém que está me tratando mal. Por quê? Porque talvez eu não estou me valorizando. Porque talvez eu não estou tendo amor próprio. Peraí, eu preciso começar a me amar. Peraí, eu preciso começar a me valorizar, sabe? E como eu vou começar a fazer isso? Buscando a Deus. Deus vai te dar a tua identidade, o teu amor próprio, o teu valor. Se você não tem, você precisa ter. Porque quem não tem amor próprio, quem não tem valor próprio, é pisado pelas pessoas. E aí, muito tempo da minha vida eu fui pisada, fui desvalorizada pelas pessoas e eu não sabia o porquê. Onde era que eu estava errando? E eu estava errando nisso, sabe? Não buscar a Deus. E não reconhecer a minha identidade no Senhor. Entender que a minha identidade não é forjada pelas pessoas, não é o que as pessoas dizem que eu sou, mas o que Deus diz que eu sou é o que me representa. Então, eu sentia, gente, uma profunda angústia. E de vez em quando eu ainda sinto, sabe? Uma angústia, um vazio e tal. Mas tudo pelas coisas, experiências que eu passei, sabe? Então a gente precisa aprender também a ressignificar as experiências que a gente passou na vida, sabe? Os relacionamentos que a gente teve, porque as experiências que a gente tem na vida, né, é que moldam quem a gente é. Então a gente tem que buscar bons relacionamentos, boas experiências com pessoas, entendeu? Para que a gente se sinta renovado, para que a gente se sinta com valor também. Por exemplo, quando você faz coisa boa para as pessoas, você se sente com valor. Você sente que a sua vida é útil, que você não está só ocupando espaço na Terra. Então busque também fazer o bem para as pessoas, sabe? Ser uma pessoa solidária, né? Tipo, se você participa de uma igreja, por exemplo, veja o que é que precisa na sua igreja, precisa limpar o banheiro, precisa cuidar das crianças, precisa de uma organização de alguma coisa, você é bom em alguma coisa, sabe? Dê o seu melhor naquilo que você é bom para as pessoas, para você ver a satisfação no rosto delas de saber que você fez alguma coisa, de que você foi importante para elas. Porque numa geração onde fala muito a respeito de individualismo, onde está todo mundo pensando só em si, né, cada um no seu umbigo, é importante a gente ser diferente, sabe? E eu estava refletindo sobre isso, que nossas angústias, nossos vazios, é a falta de propósito que a gente tem. Muitas vezes a gente não tem propósito na nossa vida. E aí, claro que a angústia vai vir, a tristeza vai vir, porque você não está utilizando o seu dom, sabe? O dom que Deus te deu. Às vezes Deus te deu um dom e você não está usando. Você não está usando. Você sabe que você precisa fazer algo, você sabe que Deus tocou no seu coração para você fazer algo, mas você não está fazendo. Então, a cada vez que você negar o seu propósito, negar algo que Deus colocou no seu coração, você vai sentir tristeza e vazio, sabe? Então, é muito importante, entendeu? Que você ouça aquilo que Deus está falando no seu coração. Se Deus falar algo no seu coração, cumpra. Cumpra aquilo que Ele está falando, entendeu? Porque Deus sabe o que faz, Deus sabe o propósito de cada situação. Então, se Deus quer que você vá por aquele caminho, é porque tem um motivo. Tem um motivo para você estar indo por aquele caminho. Então, siga, entendeu?
Então, gente, o que eu queria falar para vocês é isso, sabe? Lembrar vocês o valor que vocês têm, a importância para Deus, porque eu sei que muitas pessoas podem achar a frase clichê, Deus te ama, mas às vezes é tudo que a gente precisa lembrar, sabe? Às vezes é no meio de alguma situação angustiante, de alguma tristeza, de um término de relacionamento. É nesses momentos que você precisa lembrar que Deus te ama, sabe? Que se uma pessoa te rejeita, Deus sempre vai te aceitar. Se uma pessoa te rejeita, sempre vai ter alguém que te aceite também, tá? Porque tem gente que termina um relacionamento e, meu Deus, parece que é o fim do mundo. Não, calma, entendeu? Se essa pessoa não quer continuar o relacionamento com você, vai ter alguém que queira, sabe? Vai ter alguém que vai te olhar com valor, que vai te valorizar, que vai ver suas qualidades, porque às vezes você tá num relacionamento e a pessoa não vê as suas qualidades. Mas você pode conhecer uma pessoa que vai reconhecer suas qualidades e que vai gostar de estar com você, que vai apreciar o momento que está com você, sabe? Por quê? Porque sabe que você é uma pessoa importante para Deus. Então, eu dou graças a Deus pelos relacionamentos na minha vida que deram errado, porque coisas melhores aconteceram, coisas melhores de experiências apareceram para mim, entendeu? Meu relacionamento amoroso hoje em dia, tenho até filho e tudo. Se fosse com outros relacionamentos aí, meu Deus, eu poderia estar vivendo de tudo que é jeito, sabe? Então eu acredito muito, gente. Deus sabe o que faz, sabe? E agradeço também quando Deus não responder algumas orações, porque muita oração que a gente faz é porque a gente não tem noção do que a vida reserva para nós, entendeu? E graças a Deus, porque Deus sabe tudo, sabe? Se Deus rejeitou alguma oração é porque ele tem um propósito. E lá na frente talvez você vá agradecer, dizer, Deus, obrigada por você não ter ouvido aquela minha oração, porque se aquilo tivesse acontecido, hoje em dia a minha situação estaria complicada. Eu vejo isso na minha vida, sabe? Ainda bem que eu passei por algumas dores, porque elas me ensinaram, me fizeram uma pessoa mais sábia, mais prudente, porque também eu escolhi aprender com isso, né? Não adianta a gente só passar por dores, por sofrimento, porque isso é algo que todo mundo passa, né? A gente também precisa querer aprender algo com isso, né? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Um beijo.